Daí, pessoal, mais uma resolução. Um grupo sanguíneo ou tipo sanguíneo baseia-se na presença ou ausência de dois antígenos, A e B, na superfície das células vermelhas do sangue. Como dois antígenos estão envolvidos, os 4 tipos sanguíneos distintos são tipo A, apenas o antígeno A está presente; tipo B, apenas o antígeno B está presente; tipo AB, ambos antígenos estão presentes; e tipo O, nenhum dos antígenos está presente. Foram coletadas amostras de sangue de 200 pessoas e, após a análise laboratorial, foi identificado que em 100 amostras está presente o antígeno A, em 110 amostras há a presença do antígeno B e em 20 amostras nenhum dos antígenos está presente. Dessas pessoas que foram submetidas à coleta de sangue, o número de pessoas que possuem o tipo sanguíneo A é igual a... Bom, é um exercício, então, resolvido através aí de interseção de conjuntos. É um exercício bem típico, inclusive, em muitas apostilas, em muitos materiais aí de ensino médio, muitos livros didáticos. Esse problema de grupo sanguíneo em resolução com interseção de conjuntos, ele é bem comum. Então é um exercício bem típico, resolvido com interseção de conjuntos. E eu vou então colocar aqui rapidinho. Ó. Eu tenho então 200 pessoas no total, vou colocar aqui na forma de um esquema. Então eu tenho um total de pessoas pesquisadas, 200. Diz que foi identificado que em 100 pessoas está presente o antígeno A. Então vou colocar assim, ó, o antígeno A foi verificado em 100 amostras. 100 pessoas manifestam o antígeno A. Em 110, presença do antígeno B. Então, o antígeno B, 110. Aqui já parece alguma coisa estranha, porque se são um total de 200 pessoas, aqui eu tenho 100 com mais 110, eu já tenho 210. Parece que tem alguma coisa errada, né? Isso já vai ser desenrolado aí ao longo do exercício. Então, A, 100 amostras, B, 110 amostras, 20 amostras, nenhum dos antígenos está presente. Então, em 20 amostras, nenhum. Vou pôr assim, ó, nenhum. Que seria o sangue do tipo O, né? Ele está me dizendo, ó, tipo O, nenhum dos antígenos. Então, nenhum, eu tenho aqui 20 amostras. Inclusive, esse valor 20 aqui, ó, para sangue O, ele representa na amostra 10%, né? Exatamente 10%. O que, na prática, na realidade, não é isso que se verifica, né? Normalmente, o sangue O, ele fica em torno aí de 38%, 40%, 45% da população. É o grupo que, em geral, tem a maior quantidade de pessoas, né, do sangue do tipo O. Mas, nesse caso aqui, um exercício, nessa situação específica, eu tenho aí 10%. Ok. E aí a pergunta é, dessas pessoas que foram submetidas à coleta, o número de pessoas que possuem o sangue A. Então, ele não quer saber quantas pessoas têm o antígeno A. Quer saber quantas pessoas têm tipo A. Então, cuidado com isso. Tipo sanguíneo A, quantas pessoas. Ok? Ah, Sor, mas aqui, ó, se manifesta o antígeno A 100 pessoas, quantas pessoas têm o sangue A? 100 pessoas, letra E. Então, dá vontade de marcar isso. Parece que é simples assim, mas não é. Por interseção de conjuntos. Deixa eu colocar aqui 2 conjuntos. Vou colocar aqui... Vou colocar aqui, ó, um conjunto que se refere às pessoas que manifestam o antígeno A. Não significa pessoas do tipo A, pessoas que têm o antígeno A. Não significa pessoas com o sangue com a tipologia A. Aqui é antígeno A. E eu vou colocar um outro conjunto com uma região de interseção, olha só, com uma região de interseção
E esse conjunto, deixa eu colocar aqui em outra cor inclusive, esse conjunto, ele é o conjunto das pessoas que manifestam o antígeno B. Não significa sangue do tipo B, significa que tem o antígeno B. E aí observa que esta região aqui comum, essa região de interseção, o que seria? Seria as pessoas que têm o sangue do tipo AB, porque aí tem ambos antígenos. Ó. Então, este é o segredo do exercício, é saber que existe esse caminho. Então, vou colocar aqui no meio, ó, numa outra cor. Aqui, ó, eu tenho as pessoas do tipo AB nesta região. Então, dá para dizer que as pessoas do tipo A realmente estão aqui, ó, só tem o antígeno A. As pessoas do tipo B, aqui só tem o antígeno B. E as pessoas do tipo AB, elas estão nesse miolo, nessa região de interseção, porque manifestam os dois antígenos. Então, esse é o segredo e agora é preencher. Tem um outro grupo, né? Tipo A não tem nenhum dos antígenos. Então, vou fazer aqui separado um outro conjunto. Ó. Aí ele não tem nenhum dos antígenos, não pode ficar misturado, não tem interseção com esse A e B aí. Então, vou criar aqui um outro conjunto. Ó. Vou fazer até ele menor um pouco. Como se trata de um esquema, fazer ele separado aqui. Vou mudar a cor também, vou colocar assim. E aí, aqui, vou chamar de nenhum, né? Ou tipo O seria aqui, né? Nenhum dos antígenos. Muito bem, quando eu tenho um problema de interseção de conjuntos, o segredo na hora da resolução é a colocação primeiro de uma representação aqui nessa região de interseção. Essa representação pode ser numérica ou pode ser algébrica. Se eu sei a quantidade de pessoas que têm o sangue AB, se eu tivesse aqui sabendo que são, sei lá, 50 pessoas têm os dois, que seria então tipo AB, aí eu colocaria 50 aqui. Mas como nesse exercício eu não sei o número de pessoas que têm os dois ao mesmo tempo, não sei quantas pessoas são AB, eu vou colocar aqui X. X pessoas têm os dois ao mesmo tempo. Como o número de pessoas que têm o antígeno A é igual a 100, então se eu coloco 100 aqui, eu fico com 100 mais X, eu ficaria com um valor acima de 100 com o antígeno A, que não é verdade, porque a quantidade é exatamente 100. Então, como que eu faço nessa região aqui do sangue tipo A? Eu faço 100, que é o todo, menos aquelas pessoas que eu não sei quantas são que tem A e B, 100 menos X. E da mesma forma no B. No B eu tenho 110, mas eu não posso pôr 110 aqui. Senão, juntando tudo isso, passa de 110. Então, aqui na realidade, 110 menos X. E aqui nenhum é tranquilo, né? Porque nenhuma amostra, nenhum dos dois antígenos, 20 pessoas. 20 amostras. Aqui. E o que eu sei? Eu sei que tudo isso, ó, se eu somar todas as pessoas, fecha o quê? O grupo total fecha 200. Então, agora eu estabeleço esse cálculo. Eu vou dizer que 100 menos... Deixa eu melhorar esse 100 aqui. 100 menos x mais as pessoas do meio ali, x, mais 110 menos x, mais aquelas 20 amostras lá, 20 pessoas lá que não tem nenhum antígeno, somando tudo isso dá 200 pessoas. Já posso aqui cancelar esse menos x com mais x, isso é um procedimento que é muito recorrente nesse tipo de exercício quando o meio não é conhecido aqui, quando é x, sempre existe esse corte, esse cancelamento de menos x com mais x, e aí sigo a operação aqui, ó, 100 com mais 110, 210, 210 mais 20, 230. Então, aqui eu tenho 230. Menos x, que é esse aqui que sobrou,
igual a 200. Ficou fácil agora, ó. 230, trago para cá na falsa passagem o 200, e trago para cá esse menos x mais x, né, na falsa passagem. E aí eu tenho 230 menos 200 dá 30, x igual a 30. Ah, Sora, aqui ó, letra A. Não, eles colocaram justamente a letra A para aquelas pessoas que fizessem por esse caminho, que é um caminho bastante interessante para a resolução de interseção de conjuntos. X igual a 30, ok. Mas a pergunta não é o x, a pergunta não são as pessoas aqui, ó, AB. Se fosse as pessoas AB, seria 30, seria o x. Mas a pergunta são as pessoas do tipo A. Quem são as pessoas do tipo A? Aquelas pessoas que têm exclusivamente o antígeno A, que são essas. E quem são essas pessoas? São 100 menos x. Então, vou colocar aqui, ó, tipo A, que é a pergunta, resulta do quê? De 100 menos x. Ou seja, 100 menos 30. E aí eu obtenho 70 amostras, 70 pessoas, alternativa C. E antes de encerrar esta correção, quero fazer uma observação no sentido de que muitas vezes, nessa situação de tipologia sanguínea, de resolução com interseção de conjuntos, a pergunta não se refere a uma certa quantidade direta, como aqui, né, de tipo sanguíneo A. Não faz uma pergunta direta retirada da resolução dos conjuntos, mas ele faz uma pergunta em termos de probabilidade de alguma coisa. Então, nesse mesmo tipo de questão, nessa mesma questão aqui, 165, ele poderia perguntar qual a probabilidade, sorteando-se, seria assim, sorteando-se aleatoriamente uma das amostras, qual a probabilidade de ser sorteado uma amostra do tipo A. Então, ele não quer saber a quantidade de 70 do tipo A. Ele quer saber a probabilidade de que, sorteando-se uma amostra, ela seja do tipo A. Então, nós teríamos probabilidade, deixa eu colocar mais para cima aqui, em outra cor. Probabilidade de que seja do tipo A seria situações favoráveis sobre o total. E aí fica bem simples, né? Eu tenho favoráveis o meu cálculo que deu 70 para 200 pessoas, né? São 200 amostras ao todo, então eu tenho 70 para 200. Simplifico por 2, isso me dá em cima 35, embaixo me dá 100, ou seja, 35%. Então, se eu fosse estabelecer aí a probabilidade de sortear-se uma pessoa do tipo A nessas 200 amostras, a probabilidade é de 35%. O exercício poderia ter vindo também com esse formato aí. Então, só para complementar aí o vídeo, ok? Então era isso, eu espero que esta resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço, te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.